Ezequiel, capítulo 48. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, vindo para Amate, até Azar-Enon, limite de Damasco para o norte, ao pé de Amate. Terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental, e junto ao limite de Dan, desde o lado oriental até o ocidental. Azé terá uma porção, e junto ao limite de Azé, desde o lado oriental até o ocidental, Naphtali terá uma porção, e junto ao limite de Naphtali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés terá uma porção, e junto ao limite de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim terá uma porção, e junto ao limite de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben terá uma porção, e junto ao limite de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá terá uma porção, e junto ao limite de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haver de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haver de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, para o ocidente 10.000 de largura, para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados, dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta, da oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão defronte do limite dos sacerdotes 25.000 canas de comprimento, e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000, e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Porém, as 5.000 canas, as que restaram da largura, diante das 25.000, ficarão para uso comum da cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E quanto ao que restou do comprimento, defronte da santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente. Estará defronte da santa oferta, e a sua produção será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Enquadrado, ofereceis a oferta santa, com a porção da cidade. E o que restou será para o príncipe, deste e do outro lado da oferta santa e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até ao limite do oriente e do ocidente, diante das 25.000, até ao limite do ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio
do que pertencer ao príncipe, entre o limite de Judá e o limite de Benjamim. Será isso para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao limite de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao limite de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. E junto ao limite de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. E junto ao limite de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao limite de Gade, ao sul, do lado sul, será o limite desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto do ribeiro até ao Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade, desde o lado norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra, e do lado oriental, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra, e do lado sul, 4.500 medidas, e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Do lado ocidental, 4.500 medidas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azé, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali.